Nós somos da ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug, de Pirassununga, e viemos trazer um vídeo sobre preservação ambiental. Preservar o meio ambiente é essencial para a manutenção da vida, pois é nele que estão os recursos necessários para a sobrevivência. Sem eles, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Nos últimos séculos, muitos recursos naturais foram sendo degradados. Isso ocorreu por meio da queima de combustíveis fósseis, do descarte incorreto de lixo e esgoto, do crescimento desordenado das cidades, da gestão inadequada perante o uso da água, da queima e da destruição de matas e florestas, entre outros diversos acontecimentos prejudiciais à natureza. A consciência ambiental se trata de reconhecer o meio ambiente em que se vive. Desta forma, é através da consciência ambiental que poderemos estudar o local que estamos e, consequentemente, adotar ações para curto, médio e longo prazo, para fins de preservação. A consciência ambiental nas empresas retrata o comportamento e a sua preocupação com o meio relacionado a toda a sua produção, ou seja, desde a requisição de matérias-primas até a emissão de efluentes. Desta forma, toda e qualquer empresa tem um dever ético e social em recompensar a natureza. Isso se dá através da proteção e preservação de materiais extraídos, bem como o tratamento de emissão de gases e afluentes. Um dos grandes exemplos da nossa região é a Faber-Castell, empresa de produção de materiais escolares, que possui um contrato ecológico em reimplantar árvores para cada uma que seja cortada para o uso de matérias-primas. Como meio de garantia sobre as escolhas de ações para este âmbito, cabe uma pergunta muito importante. Quando eu explicar o que escolhi para os meus filhos, eles vão aprovar? Bom, essa pergunta serve como orientadora para quaisquer decisões para o meio ambiente, pois o meio ambiente de agora deve ser preparado para o futuro. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Para que seja alcançado, é necessário que haja planejamento e reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Busca a conciliação do desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental. Priorizações em prol de uma sociedade mais justa e consciente. Para que haja a preservação ambiental, é necessário que a população adote certas mudanças. A economia de água é necessária. Existe apenas cerca de 2,5% de água doce no planeta e a maior parte dela se encontra em geleiras. Uma forma de economizar é desligar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando, diminuindo 3 vezes o gasto de água. A economia de energia elétrica também é muito importante, pois a instalação de usinas hidrelétricas causam grandes impactos ambientais. Com isso, com a sua economia, não será necessária a criação de novas usinas. Para diminuir sua utilização,
Basta fazer o uso de eletrodomésticos com certificação e a instalação de energia solar fotovoltaica. Para poupar ainda mais o meio ambiente, é necessário reciclar para impedir a degradação ambiental causada pelo descarte errôneo do lixo. Reciclando, diminui-se a quantidade de lixo e poluição do ar. Bom, infelizmente, as consequências de atos de queimadas e desmatamento são severos. Aqui vocês podem observar imagens de uma queimada que ocorreu próximo da gente, perto da estação de captação de água da SAEP. Nestas imagens podemos observar uma plantação de milho, toda carbonizada. Essa plantação foi incendiada após a colheita. Isso é um ato comum para que terrenos sejam limpos, porém, uma prática completamente perigosa contra o meio ambiente. Bom, no mesmo momento que essas imagens foram feitas, estava sendo realizada a colheita de canas em uma fazenda do outro lado da pista. Podemos observar que essas roças de cana atravessam o horizonte. Além disso, podemos ver as grandes nuvens de poeira que estão sendo geradas pelos caminhões e maquinários que operam nessa roça. Infelizmente, muitas árvores tiveram que dar o seu espaço, ou seja, tiveram que ser derrubadas para que essas canas pudessem serem produzidas. Nessa última imagem, podemos observar o solo queimado. Este local, muito próximo aos anteriores, sofreu um incêndio dias antes. A consequência foi a devastação da flora local. Essa vegetação vem tentando se regenerar desde então. Bom, além das imagens, vamos demonstrar alguns vídeos que vão retratar fatos que ocorreram recentemente. Observando as imagens, podemos notar 3 características que nos chamam muita atenção. A primeira delas é o solo estar escurecido. A segunda é a vegetação estar queimada. E a terceira é a vegetação que ainda se encontra viva ser nova e rasteira. Bom, e essas 3 características são sinais claros, são grandes evidências de que este local sofreu com uma queima. Temos ainda alguns sinais mais evidentes de que essa vegetação sofreu queima. Como visto aí no vídeo, este lado dessa pequena vegetação se encontra queimado. Pois é, observando essa vegetação verde e viva, não temos nenhuma impressão de que coisas muito ruins aconteceram aqui. O incêndio ocorreu neste local há cerca de alguns meses e apenas foi parado pela intervenção do Corpo de Bombeiros. Essa floresta se encontra em contato com uma roça, atualmente de soja, mas na época era um milho seco. As chances desse incêndio se abranger para demais roças aqui ao lado eram muito grandes, além de atingir as casas, como a minha, que é encostada a essa roça. Este incêndio se prolongou desde este lado, no começo da vegetação, e abrangeu até este ponto, onde a intervenção do Corpo de Bombeiros foi essencial para impedir maiores desastres sobre este terreno. Além do mais, uma outra manifestação de falta de compromisso com o ambiente é este local aqui demonstrado. Quem observa toda essa vegetação e plantação não imagina que aqui antes foi uma grande lagoa. Pois é, ela foi drenada e seca, com a única ambição de ter mais terras para plantar.